Meus irmãos e irmãs, vamos ao livro de Daniel para conhecer quem é São Gabriel Arcanjo. Capítulo 10 do livro de Daniel. Vou lendo os versículos e vou explicando pouco a pouco. O livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 1. Na semana passada, eu já anunciava e lhes explicava que o livro de Daniel é um livro de tom apocalíptico. E aqui, o tom apocalíptico significa a linguagem profética que o livro adota por meio de diversas visões, diversos símbolos, assim como é o livro do Apocalipse no Antigo Testamento, o Apocalipse de São João. No Antigo Testamento há um livro apocalíptico, que é o livro de Daniel. Então, aqui nós vemos o profeta que também age como vidente, como alguém que prevê o futuro como nós estamos habituados a imaginar um vidente, não. Mas alguém a quem Deus revela por meio de sinais o futuro, que é sempre uma consequência do presente. O futuro é sempre consequência do presente. Tenhamos presente isso. Então, o que Daniel vê, ele não vê como uma cena de filme ou de novela. O que ele vê acerca do futuro é por meio de imagens e sinais, que ele não compreende no primeiro momento. E por isso, o arcanjo Gabriel vem lhe ensinar como que decifrar o enigma da visão que Daniel tem acerca dos tempos futuros, acerca dos tempos chamados messiânicos, ou seja, os tempos da encarnação e nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, cabe a Gabriel o anúncio a Maria acerca do nascimento de Jesus. Porque muitos anos antes, em torno aí de 300, 400 mais ou menos, antes do nascimento de Jesus, Gabriel vai ajudar Daniel a decifrar a mensagem. Sobre esta mensagem, nós vamos ver na semana que vem, nos capítulos 8 e 9 do livro de Daniel. Então você já leva como lição para casa, ler os capítulos 8 e 9 de Daniel. Não temos como tempo suficiente para ler os 2 capítulos aqui. Então você faz a lição de casa, leia os capítulos 8 e 9 de Daniel, tendo presente que você não vai entender, mas o importante é ler. Vindo com a leitura feita, eu explico, não é? Fica tudo mais fácil deste modo e mais breve também. Mas hoje vale a pena ler os versículos de 1 a 21 do capítulo 10 do livro de Daniel, onde o arcanjo Gabriel é descrito com uma riqueza de detalhes a partir da visão que Daniel tem dele. Diz o texto, Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um oráculo foi revelado a Daniel, cognominado Baltazar. Contexto histórico: dominação persa. Ciro, rei da Pérsia. O povo de Deus estava sob o jugo de uma outra nação poderosa, os persas, que haviam derrotado os babilônicos. Esse oráculo era verídico e anunciava grandes lutas. Daniel compreendeu o oráculo
e teve conhecimento do sentido da visão. E é muito interessante porque os capítulos 8 e 9, Daniel tem a visão, recebe de Deus este oráculo, mas não a compreende. Vem Gabriel e lhe ajuda a compreender esta visão. Então agora o capítulo 10 vem como conclusão e consequência dos 2 capítulos anteriores. Naquele tempo, eu, Daniel, fiz penitência durante 3 semanas. 3 semanas dá quantos dias? 21. E aí vem aquela tradição, aquele costume que vocês certamente já ouviram falar, do jejum de Daniel. As 3 semanas do jejum de Daniel. Quem sabe a gente um dia faz uma campanha inspirados no jejum de Daniel. Não provei alimento delicado algum, não passou em minha boca nem carne nem vinho, não me ungi de óleo absolutamente durante o transcurso dessas 3 semanas. Interessante. O profeta faz jejum e aqui o jejum tem uma intenção por trás. No 24º dia do primeiro mês, encontrava-me à beira do grande rio, o Tigre. Levantando os olhos, vi um homem vestido de linho. Vamos prestar atenção na descrição desta visão de Daniel. Vi um homem vestido de linho, cingia-lhe os rins um cinto de ouro. Tenhamos presente, os anjos são espíritos puros. Eles não têm matéria, eles não são constituídos de matéria. Portanto, eles não têm uma forma. A Sagrada Escritura vai descrever os anjos de diversos modos para a nossa compreensão humana, mas eles não foram criados com uma forma, como cada um de nós foi, mas para se apresentarem aos homens. Os anjos que são enviados como mensageiros por Deus adquirem uma determinada fisionomia que não está ligada à natureza angélica, à natureza dos anjos, mas está ligada à sua missão, aquilo que eles vão anunciar, aquilo que eles vão realizar. Portanto, o que Daniel vê? Um homem vestido de linho, vestido de branco, cingido, ou seja, atado à cintura com um cinto de ouro. Seu corpo era como o crisólito. O que é o crisólito? É uma pedra preciosa, translúcida, quase como que transparente, como vidro, mas com a coloração verde. Então a descrição que nós vamos ver agora não tem nada a ver, por exemplo, com a imagem de São Gabriel que nós temos aqui, que a iconografia pinta de maneira assim tão doce, tão terna, tão suave. Não tem nada a ver. Crisólito, então a aparência desse anjo, seu corpo era como uma pedra verde, translúcida, e o verde nos diz algo acerca da esperança, é a cor símbolo da esperança. Gabriel é o arcanjo da esperança. Continuando, seu rosto brilhava como o relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham aspecto do bronze polido, e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. Ou seja, era uma visão terrível. Uma visão terrível para o profeta. Imaginem só, se nós colocarmos essa descrição
tomarmos essa descrição e pedirmos que a inteligência artificial crie uma figura, uma imagem, a partir dessa descrição, vai ser criado algo muito estranho. Então, é algo que não cabe na mente humana. Por isso que a iconografia prefere uma imagem mais simpática à nossa visão. Imagina criar uma imagem com essas características. A questão é que na literatura apocalíptica de Daniel, toda imagem ela tem um símbolo, ela tem um significado. Ela comunica uma realidade transcendente, que é muito difícil para a nossa compreensão humana. Daniel tenta descrever a visão que está tendo do anjo Gabriel com imagens do seu cotidiano, com imagens que a sua inteligência humana, que sempre é limitada, nossa inteligência humana diante do mistério de Deus, consegue captar. Por isso toda visão, ela é algo muito pessoal, muito pessoal. Então Daniel tenta descrever o que está vendo, mas é sempre aquém daquilo que realmente apareceu para ele, diante daquilo do qual ele estava diante. Então, a descrição do arcanjo Gabriel deste modo nos mostra que se trata de um arcanjo poderoso. Essa descrição, não é? Um corpo com a cor, com a expressão de uma pedra verde, um crisólito, o rosto que brilhava como um relâmpago, braços e pés tinham o aspecto do bronze polido, o mesmo bronze que era usado para os escudos e as armaduras dos soldados. Ou seja, se trata aqui também de um anjo guerreiro. Isso vai ficar mais claro adiante. E a sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. Era uma voz forte, era uma voz poderosa. Daniel escutava a voz de Gabriel, mas aquela voz era tão forte, tão poderosa, que aparentava ser como que uma multidão falando. Eu, Daniel, continua o texto, era o único a ver essa aparição. Meus companheiros não a viram, mas se apoderou deles um tão grande pavor que fugiram para esconder-se. Fiquei, portanto, sozinho a contemplar essa grandiosa aparição. As forças me abandonaram, a tez do meu rosto tornou-se lívida. A tez do rosto significa que ele perdeu a cor do rosto, ficou pálido. E eu desfaleci. E aqui é muito interessante que nos capítulos 8 e 9, toda vez que o anjo Gabriel aparece, Daniel desfalece, Daniel desmaia. E o que isso significa? Aquela visão é tão forte, é tão poderosa, é tão tremenda, ela é tão divina, e no Antigo Testamento toda visão divina, seja dos mensageiros de Deus, seja do próprio Deus, ela causa estupor, admiração, medo, ela causa pavor. E por isso Daniel, diante daquela visão grandiosa que ele descreve como sendo o arcanjo Gabriel, ele desfalece, ou seja, ele perde as forças. E aí nós vamos entender por que Gabriel é força de Deus. Daniel, diante de Gabriel, perde as forças. A voz poderosa de Gabriel faz Daniel desfalecer. Versículo 9. Ouvi então esse homem falar. O homem aqui se refere ao anjo Gabriel, ao modo como Gabriel se manifestou, de maneira divina, sobrenatural, mas também com traços de humanidade.
Ouvi então esse homem falar, e ao som de suas palavras caí desmaiado com o rosto em terra. Novamente, ele cai por terra, ele se prostra. Como Abraão, está em Gênesis capítulo 18, se eu não me engano, ele é visitado por 3 homens de aparência divina, por 3 anjos. Quando Abraão vê aquela visão dos 3 anjos, ele se prostra por terra, pois compreende que é uma visão divina. Moisés, na sarça ardente, diante daquele fogo misterioso, que não consumia a sarça, e da voz misteriosa que vinha do interior da sarça em chamas, Moisés tira a sandália dos pés e se prostra ao chão. Isso é muito comum, sobretudo no Antigo Testamento, quando Deus se manifesta também por meio dos seus mensageiros. Aqueles que têm essa visão se prostram, se lançam por terra, se colocam na sua condição de criatura. E tenhamos presente que os anjos, em perfeição, são superiores aos homens. Versículo 10. Eis, porém, que uma mão me tocou e fez com que me erguesse sobre os joelhos e as palmas das mãos. O anjo toca Daniel e lhe dá força para levantar. Daniel desfaleceu diante do anjo, empalideceu, desfaleceu, desmaiou, caiu por terra, se prostrou. O que fez o anjo? Lhe tocou e lhe ergueu e lhe colocou de pé sobre os joelhos e as palmas da mão. Versículo 11. Daniel, disse Gabriel, homem de predileção, disse-me ele, presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Ou seja, o arcanjo Gabriel tinha uma mensagem para Daniel. Homem de predileção. Vamos a 2 ensinamentos fundamentais aqui em primeiro lugar. O anjo dá força para Daniel se levantar e o coloca de pé. O coloca no lugar que Deus reservou para Daniel. Estar de pé, estar de prontidão. Por que na hora da proclamação do Evangelho toda a assembleia se coloca de pé? É Jesus quem vai falar. Não é um anjo, não é um profeta, não é um mensageiro, não é um emissário, o embaixador. É o próprio Jesus que vai falar. Então a assembleia se coloca de pé. Estar de pé significa assumir uma atitude de prontidão. Eu estou prestes a receber uma missão. É Deus quem me coloca de pé. É Deus quem me tira da prostração. É Deus que me levanta da humilhação. Para servi-lo. Vamos à mensagem de Gabriel para Daniel. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Como me falasse assim, levantei-me tremendo. Veja o medo de Daniel. Mas aqui o tremor, ele está associado ao temor, à reverência para com aquela visão celestial. Versículo 12. Não temas, Daniel, disse-me. Ora, não é a mesma coisa que Gabriel vai dizer a Nossa Senhora? Não temas, Maria. Não é a mesma coisa que em sonho Gabriel vai dizer a São José? Não temas, José.
Essa é a principal mensagem do anjo Gabriel. Não temas, não tenha medo. É uma frase que antecipa e prepara para o conteúdo da mensagem. O anjo enviado por Deus sabe o quanto a mensagem que o Senhor lhe incumbiu de anunciar vai mexer, transformar e abalar as estruturas de Daniel. Assim como a mesma mensagem dada pelo anjo Gabriel a Maria, mas sobre a anunciação nós vamos falar nas 3 últimas quintas-feiras da nossa novena. Por enquanto nós estamos no Antigo Testamento, no livro de Daniel, mas acompanhando Gabriel, a revelação do arcanjo Gabriel, e percebendo que ele é o anjo da coragem, ele é o anjo do encorajamento, é o anjo que toca a mão no ombro e diz: levanta, não tenha medo. Esse não temas prepara para o que há de vir, porque aquilo que Deus vai propor vai causar medo naquele que recebe a proposta. Não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicastes teu espírito a compreender e em que te humilhastes diante do teu Deus, tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim. No início do capítulo 10, Daniel estava jejuando há 3 semanas. Há 3 semanas estava rezando com muita intensidade por uma determinada intenção, e por causa disso estava oferecendo sacrifícios a Deus, mortificando a sua carne para disciplinar o seu espírito. Qual foi a mensagem de Gabriel para Daniel? O Senhor, primeiro, tua oração foi ouvida, que é bem diferente de atendida. Tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim. O anjo Gabriel veio até Daniel para lhe dizer: tua oração foi ouvida, teu sacrifício vale a pena, tua entrega a Deus foi aceita como algo que agradou ao Senhor, e por isso eu venho em nome dele para dizer: o Senhor ouviu a tua oração. E olha o que o anjo diz: porque Deus reconheceu a humilhação do seu servo. Desde o primeiro dia em que aplicastes teu espírito a compreender, Daniel queria compreender as mensagens, as revelações e as visões do Senhor. Por isso ele se predispõe a isso, por isso ele ora, por isso ele jejua. Durante 3 semanas, aplicastes teu espírito a compreender. Ora, não é o mesmo que Nossa Senhora vai fazer diante do anjo Gabriel? Como posso, se não conheço homem algum, coloca o espírito a compreender? Eu quero participar deste mistério, mas eu quero compreendê-lo, eu quero penetrar nele, eu quero me entregar a ele com consciência. Porque Deus não manipula ninguém, Deus não manobra ninguém sem antes. Aliás, Deus não manipula, não manobra ninguém. Deus convida, Deus propõe, Deus encoraja, Deus envia o seu anjo. Mas só adere a Deus, só pode lhe dizer sim aquele que está consciente do sim dado. Por isso vejam, Daniel quer compreender a mensagem de Deus. Em que te humilhaste diante do teu Deus, e por isso a tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim.
o chefe do reino persa, resistiu-me durante 21 dias. Ora, quanto tempo durou o jejum de Daniel? 21 dias. Ou seja, qual é a oração de Daniel? Daniel está orando pela libertação do seu povo. E que o Gabriel está dizendo, desde o primeiro dia em que Daniel se comprometeu a fazer jejum, em uma determinada intenção, Gabriel começou a trabalhar naquela intenção. O chefe do reino persa, ou seja, Ciro, rei da Pérsia, resistiu-me durante 21 dias. Ou seja, Gabriel estava em batalha com o rei da Pérsia. Porém, olha que interessante, Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Gabriel entrou como que em luta com o rei da Pérsia, mas aqui se trata de uma luta espiritual, para mover o coração do rei persa, para libertar o povo que estava no exílio. A luta era tão forte até para o anjo. Se você acha que a sua luta é difícil, até para os anjos é difícil. E olha que interessante, Gabriel pede ajuda de quem? Miguel. E por isso eu lhes digo, nada é por acaso, tudo é providência de Deus. Terminaram a quaresma de São Miguel Arcanjo e começaram uma novena em honra a São Gabriel Arcanjo. Eu não estudei isso antes de terminar a quaresma de São Miguel Arcanjo, mas fiquei impactado, impressionado em saber que quando a luta é difícil, até Gabriel apela para Miguel, reconhecendo que Miguel é chefe do exército e da milícia celeste, e que eles combatem juntos. Eles combatem juntos. Ou seja, os anjos vêm em favor da nossa oração. Se por um lado eles vêm como mensageiros de Deus, por outro também, quando eles se tornam nossos aliados, nossos amigos espirituais, eles são capazes de levar a nossa oração até Deus, apresentar a nossa oração diante do trono de Deus. Não se esqueçam que dos 7 arcanjos mencionados na Bíblia, dos quais conhecemos o nome de 3, esses 7 arcanjos são assistentes de Deus, são assistentes do trono de Deus. O livro do Apocalipse vai falar acerca de 7 espíritos de Deus que assistem diretamente ao Senhor no seu trono. Gente, nós estamos lidando aqui com um arcanjo muito poderoso, um arcanjo que luta junto com São Miguel, que dispensa comentários. Um arcanjo que junto com Miguel está diante do trono de Deus e que pode levar as nossas orações ao trono do Senhor, apresentar as nossas orações diante do Senhor, e por sua vez pode nos trazer a mensagem que eu tenho certeza que mais nós desejamos ouvir ao longo e até o final dessa nossa novena: a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. E o arcanjo Gabriel aparece no 21º dia, no final daquele compromisso que Daniel assumiu com Deus e consigo mesmo, para dizer: eu estava em luta com o rei da Pérsia, a luta estava difícil, então eu pedi a ajuda de Miguel. Aqui, versículo 14: estou para fazer-te compreender
o que deve acontecer ao teu povo nos últimos dias, pois essa visão diz respeito a tempos longínquos. Acerca dessa visão, nós vamos trabalhar na próxima quinta-feira. Versículo 15. Enquanto assim me falava, eu mantinha meus olhos fixos no chão e permanecia mudo. Atitude de Daniel. O anjo colocou de pé, mas ele ainda se mantém numa atitude de humildade diante daquela revelação. De repente, um ser de forma humana tocou-me nos lábios. Se trata aqui do arcanjo Gabriel. Abri a boca e falei. Disse ao personagem que estava perto de mim: meu Senhor, essa visão transtornou-me e estou sem forças. Daniel ainda está impactado pela visão, está sem forças. Como poderia o servo de meu Senhor conversar com seu Senhor quando está sem forças e sem fôlego? Então o ser em forma humana tocou-me novamente, e me reanimou. Não temas nada, homem de predileção, homem a quem Deus escolheu, para Deus se dignar enviar um mensageiro seu, tão poderoso que o assiste em seu trono, é porque a pessoa que recebeu a visão e a mensagem do anjo se trata de alguém muito especial. E como não pensar em Maria? Vejam a descrição de quem é Gabriel, do quão formoso e poderoso ele é. E o anjo revela a Daniel: tu és um homem de predileção, tu és um homem de quem Deus se agrada. Tu és um homem de quem Deus olha com um carinho especial. Deus ama a todos, é verdade, mas por algumas pessoas Ele tem um carinho mais especial, sobretudo quando quer conceder uma missão grande, uma missão muito grande. Deus ama a todos, mas por algumas pessoas Ele tem um carinho e uma predileção. É como se Ele dissesse: esse aqui eu reservei para mim, esse aqui é meu. E é por isso que a primeira leitura da missa de hoje diz algo maravilhoso e assim encerra. Quando nos fala acerca da santidade. Agora, porém, é da carta de São Paulo aos Romanos. Agora, porém, libertados do pecado e como servos de Deus, escravos de Deus, frutificais para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. O que o apóstolo Paulo está dizendo à comunidade dos cristãos de Roma: Deus os libertou. O contexto de Daniel qual é? É de uma opressão sobre a qual o seu povo vivia. O fim da opressão babilônica, o início do regime persa, uma opressão política e social que tinha também impacto religioso na vida do povo de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: vocês foram libertados do pecado, quando éreis escravos do pecado. Agora, porém, como servos de Deus, frutificai para a santidade, deem frutos de santidade, porque vocês foram eleitos para serem santos. Na Sagrada Escritura, a palavra santo do hebraico kadosh, e daqui a alguns dias, dia 1º de novembro, nós vamos celebrar a solenidade de todos os santos. Palavra kadosh, que dá origem à palavra santo,
significa aquele que é reservado, aquele que é separado. No Antigo Testamento, o povo de Deus é chamado de um povo santo. Por meio dos profetas, o Senhor vai dizer: Israel, tu és o meu povo eleito, o meu povo escolhido entre todos os povos da terra. Tu és o povo mais amado. E o povo a quem eu desejo santificar para ser uma luz para as nações. No entanto, Deus escolheu o povo mais difícil para isso, como escolhe a cada um de nós, para essa missão, para essa vocação única, especial, que é a santidade. Por isso, no Evangelho de hoje, Jesus fala de divisão e separação. Eu vim trazer a divisão. A gente pensa, mas isso não contradiz a tudo que Jesus ensinou? Isso não vai contra tudo que ele ensinou? Ele que é o príncipe da paz, ele que veio anunciar a reconciliação. O que significa essa divisão? Compreendamos bem. Em outras traduções vai dizer: eu vim trazer a espada. Mas a espada aqui não significa a violência. A espada é aquilo que corta, é aquilo que separa, é aquilo que divide. É a profecia de Simeão se cumprindo, quando Simeão disse, 40 dias depois do nascimento de Jesus, quando Maria e José foram apresentar o menino no templo, Simeão disse: esse menino vai ser causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. O que isso significa? E aí vem de encontro ao Evangelho de hoje, quando Jesus diz: eu vim trazer a divisão, ou seja, a sua espada é poderosa, a sua palavra é poderosa como uma espada que desmascara a hipocrisia, que revela as intenções do coração humano. A sua palavra, ela vem dividir, porque a sua palavra provoca uma decisão na vida de quem segue a Jesus. Se a palavra de Deus não opera isso em nós, tem alguma coisa errada. Nós não estamos levando a sério a palavra, se ela não causa uma divisão. Que divisão é essa? O que eu sou antes de Cristo e o que eu me torno a partir de Cristo. Essa divisão é o apelo e o chamado para a santidade. Essa divisão significa: sem Cristo eu sou escravo das minhas paixões, dos meus desejos, dos meus apegos. Eu sou escravo do pecado, eu sou servo de Satanás. Com Cristo eu me torno servo de Deus e, portanto, livre por meio da sua graça. E a sua graça deve frutificar em nós por meio da santidade, da busca da santidade. Essa é a divisão que Jesus está falando no Evangelho. Se nós continuamos a mesma pessoa, com a mesma personalidade, com o mesmo caráter, com o mesmo pensamento, com o mesmo temperamento, com o mesmo jeito orgulhoso, soberbo, significa que a palavra de Cristo ainda não provocou uma divisão em nós, não nos colocou à prova, não nos provocou, não nos rasgou ao meio, como uma espada. É essa divisão que Jesus está falando. E por isso ele vai dar vários exemplos. Uma família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3, pai contra filho, filho contra o pai, mãe contra filha, filha contra mãe, e a mais óbvia, sogra contra nora, e nora contra sogra. O que isso significa? Que Jesus veio destruir a família? Não! O que Jesus veio dizer é o seguinte: a partir do momento em que a palavra de Cristo me rasga, a partir do momento em que a palavra de Cristo me transforma, eu me torno incômodo para aquele que não quer se converter, e isso começa dentro de casa. A primeira perseguição de alguém que se converte começa dentro de casa, porque dentro de casa todo mundo nos conhece.
sabe da nossa maledicência, da nossa sem-vergonhice, do nosso comportamento. A gente pode disfarçar bem na igreja, a gente pode disfarçar bem fora de casa, mas dentro de casa tem uma máscara que se sustente. Mas quando Cristo entra na minha vida para valer, como uma espada que atravessa o peito, o apóstolo Paulo vai dizer, a espada do Espírito, está lá em Efésios capítulo 5, a armadura do cristão, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que atravessa a medula, ou seja, que vai lá no fundo da alma, e que me provoca e que me chama à transformação, à santidade. Quando Deus começa a operar em mim, isso vai gerar incômodo na vida dos outros, vai gerar divisão, querendo ou não, vai gerar separação, que na Sagrada Escritura corresponde a Kadosh, santidade. E é claro que o santo não é aquele que vive alheio à sua família. Não, o santo não é um alienado. O santo é aquele que, em meio a uma sociedade que o persegue, que não o compreende, que não compreende o seu modo de ser e de viver, permanece firme. Permanece firme. Meus irmãos e irmãs, a nossa meta tem que ser a santidade. Nós precisamos lutar pela santidade, pela santidade. E por isso hoje, o arcanjo Gabriel, como disse a Daniel, diz a cada um de nós: você é um homem e uma mulher de predileção. Deus te escolheu para ser santo. Deus causou uma divisão, Jesus causa uma divisão em nós por meio da sua palavra. Nos coloca numa situação em que eu tenho que tomar uma decisão, em que eu tenho que escolher um lado, em que eu tenho que sair de cima do muro, em que eu sou chamado a assumir aquilo que Deus deseja de mim. E então vem o arcanjo Gabriel e diz: não temas, Daniel. E aí cada um pode colocar o seu nome no lugar de Daniel. Não temas, porque se Deus me enviou a ti, é porque você é um homem de predileção, você é uma mulher de predileção. E olha como termina, Daniel capítulo 10, versículo 19. Não temas nada, homem de predileção, que a paz esteja contigo. O anjo Gabriel vem, causa aquela bagunça na vida de Daniel e termina dizendo: que a paz esteja contigo. Fique em paz, não tenha medo, fique em paz. Coragem, 2 vezes ele fala: coragem, coragem. E olha que lindo. Enquanto ele me falava, senti-me reanimado. Respondeu Daniel ao apelo do Senhor por meio do seu anjo: fala, meu Senhor. Disse: pois tu me restituístes as minhas forças. É isso que acontece quando nós nos colocamos na presença de Deus. Na presença de Deus a gente se entrega, na presença de Deus a gente desfalece. É quase uma experiência de morte, é de entrega. Na presença de Deus a gente se joga, se lança com confiança, com esperança. E o que acontece quando a gente sai da presença de Deus? Nós saímos reanimados, nós saímos revigorados. Tu me restituístes as minhas forças, e por isso eu não temerei. E por isso eu não temerei. E o texto termina dizendo: sabes bem, prosseguiu ele, é o anjo que está dizendo agora, sabes bem porque vim a ti? Pergunta do anjo a Daniel. Vou voltar agora
para lutar contra o chefe da Pérsia. Deus escutou a tua oração. É o que o arcanjo Gabriel foi anunciar a Daniel. Mas ainda não atendeu ao teu pedido. A luta continua. Eu vou continuar lutando. Quando a gente compreender que o céu luta em nosso favor, que Deus envia os seus anjos a nosso favor. Eu estou lendo agora um livro sobre o pensamento do Padre Pio de Pietrelcina. Ele era grande devoto a São Miguel Arcanjo e aos santos anjos da guarda. Eu estava lendo o capítulo em que o próprio São Pio, por meio de suas cartas, nós sabemos muito da história do Padre Pio, mas pouco do seu pensamento, dos seus escritos. Esse livro descreve muito bem as cartas a seus filhos espirituais, as cartas aos seus diretores espirituais. E eu estava lendo o capítulo em que Padre Pio era agredido, inclusive fisicamente, pelo demônio, por Satanás. Até fisicamente, desde criança, ele era agredido por Satanás. E aí o capítulo seguinte fala da relação do Padre Pio com o seu anjo da guarda. E no capítulo seguinte ele falava: Padre Pio, tantas vezes fui agredido até fisicamente por Satanás, mas eu nunca sucumbi, porque comigo estava o meu anjo da guarda. O que isso significa? Nós lutamos, nós passamos por provações, mas se nós soubéssemos que não estamos sozinhos nessa batalha, se nós soubéssemos e sentíssemos e crêssemos, porque a fé não é um sentimento, a fé é um ato da intelectualidade livre que se submete a Deus e a sua vontade. Se nós compreendêssemos que o céu luta conosco, que o céu luta a nosso favor, que nós lutamos na terra e que os anjos combatem por nós e conosco no céu, sem dúvida nenhuma, não seríamos dominados pelo medo, pela incerteza, pela insegurança. Olha o que Gabriel disse para Daniel: você continua aí, continua firme no teu propósito, continua firme na tua oração, continua firme no teu jejum, porque a luta ainda não acabou. É como se Gabriel dissesse: eu dei uma trégua para dizer que Deus está te ouvindo. Essa é a nossa esperança, Deus está te ouvindo. Gabriel deixou Miguel lá sozinho na batalha para avisar a Daniel: Deus está te ouvindo, não deixa de orar, não abandona a oração, não abandona o propósito, assume o compromisso, tenha ânimo, tenha força, tenha fé, te levanta. Porque você é um homem escolhido, uma mulher escolhida, um homem e uma mulher de predileção. Vou voltar agora para lutar contra o chefe da Pérsia. E no momento em que eu partir, virá o chefe de Javã. Mas antes te farei conhecer o que está escrito no livro da verdade. Contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Até Gabriel é devoto de São Miguel, arcanjo. Miguel ajuda Gabriel na batalha, para que a justiça de Deus, nome Daniel, justiça de Deus, se reestabeleça para aquele povo que estava sendo oprimido. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se entregue ao desespero. Não sucumba diante do medo. O céu está trabalhando, Deus está operando. E por meio do arcanjo Gabriel nós descobrimos: nós somos prediletos por Deus, amados por Deus, escolhidos e separados por Deus. E Deus está escutando a nossa oração. E no tempo certo, Gabriel vem decifrar o enigma dos tempos messiânicos para Daniel, e ao conteúdo da pregação da semana que vem. Deus, no tempo certo, enviará o Salvador. Que assim seja. Amém.